Capítulo 168 Voando com um chute. Na estrada dourada escura Zhao Feng estava enfrentando Lua Gao, o discípulo do núcleo. Você se atreve a me atacar? Zhao Feng disse friamente enquanto seu cabelo soprava no ar. Ao lado, a expressão de Han Xiaoyuan também mudou ligeiramente e ela ficou ao lado de Zhao Feng. Kong Yuanyao não parecia ter reagido e começou a entrar em pânico. A atmosfera ficou tensa. A expressão de Lua Gao mudou de repente quando se lembrou de que Zhao Feng tinha o apoio do primeiro ancião. Além disso, Han Xiaoyuan estava do lado de Zhao Feng. Han Xiaoyuan era uma discípula da mestre do clã e tinha a mesma força de Beimoi. Um sorriso apareceu em Zhao Feng pois ele sabia que Lua Gao queria uma parte, mas ele não tinha a coragem de atacar. Irmão Zhao, eu vou te ajudar. Um sorriso inocente e puro apareceu no rosto de bebê de Kong Yuanyao. Nesse momento, Han Xiaoyuan e Kong Yuanyao estavam do lado de Zhao Feng. Mesmo que Zhao Feng não tivesse qualquer apoio, Lua Gao seria cauteloso. Entregue o bracelete interespacial. O rosto de Lua Gao estava escuro, mas de repente, ele apertou os dentes e foi para cima de Zhao Feng e companhia. O que ele vai fazer? Coração de Zhao Feng pulou uma batida e ele não achou que Lua Gao ainda atacaria sob esta situação. Espere. Tem alguma coisa errada. Zhao Feng de repente se lembrou de algo e olhou para o pavilhão. Os olhos da raposa ilusória dentro da gaiola haviam se tornado roxos enquanto um sorriso de zombaria apareceu em seu rosto. Os olhos de Lua Gao estavam cheios de ganância e ele tinha perdido a cabeça. Ele era originalmente ganancioso e quando a raposa ilusória colocou uma habilidade de ilusão sobre ele, a ganância em seu coração aumentou 10 vezes. Esqueci-me dessa idiota. A expressão de Zhao Feng tornou-se solene quando ele decidiu bloquear Lua Gao primeiro. Este último estava no quarto céu do reino ascensionado e ele havia alcançado um alto nível de fortalecimento corporal. Aniquilação do vento e trovão. Zhao Feng usou sua técnica Deus do Vento Celestial e a técnica Parede de Prata sem hesitação e ele conseguiu apenas bloquear os ataques loucos de Lua Gao. Peng. Depois de lidar com sucesso com o ataque, a figura de Zhao Feng recuou alguns passos. Sem usar seu olho esquerdo e seu poder da linhagem, Zhao Feng não teve a vantagem. Irmão Zhao, entregue a pulseira interespacial. Uma voz de jovem fria soou do lado. O quê? Zhao Feng sentiu uma onda de ar vir para ele por trás e sua expressão mudou drasticamente. A pessoa era Kong Yuanyao. Ha 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 ha. Lua Gao riu insanamente enquanto seus ataques se tornavam mais ferozes. Agora, Zhao Feng enfrentava dois ataques da frente e de trás, respectivamente. Pare! Han Xiaoyuan exclamou quando ela se transformou em um borrão e bloqueou Kong Yuanyao. Peng! Kong Yuanyao foi empurrado para trás por Han Xiaoyuan em um movimento. Zhao Feng não podia deixar de suar e sentir sorte por Han Xiaoyuan não ser afetada pela ilusão da raposa ilusória. Tinha que saber que sua força estava a par com Beimoi e se ele enfrentasse os ataques de todos os três, ele só poderia correr mesmo se ele usasse o poder de sua linhagem. As ilusões da raposa puderam afetar Kong Yuanyao e Lua Gao porque eles já eram gananciosos e tinham vontade fraca, enquanto Han Xiaoyuan não era gananciosa. Han Xiaoyuan suprimindo Kong Yuanyao fez a situação melhorar, mas Zhao Feng estava enfrentando um discípulo do núcleo do quarto céu e já era um feito considerável por não perder. Parece que esta é a única maneira, pensou Zhao Feng.
Shua. A figura de Zhao Feng borrou e deixou um monte de pós-imagens. Seu corpo era como um peixe, ágil e rápido quando ele recuou sob os ataques de Lua Gao. Em termos de cultivo e fortalecimento corporal, Lua Gao era melhor do que Zhao Feng, mas este último era melhor em movimento. Lua Gao foi oprimido pela ganância e ele não percebeu que Zhao Feng estava recuando em direção a Kong Wanhao e Han Xiaoyuan. Eu vou primeiro cuidar de você. A velocidade de Zhao Feng subitamente aumentou e desapareceu do alcance de ataque de Lua Gao. Ele apareceu ao lado de Kong Wanhao no instante seguinte. O último foi suprimido originalmente por Han Xiaoyuan e ele não podia reagir ao ataque furtivo de Zhao Feng. Palma do vento e trovão. Zhao Feng empurrou para fora uma palma enquanto o trovão ressoava e o vento uivava. Vá! Kong Wanhao conseguiu bloquear aquela palma, mas foi forçado a voltar para a borda da estrada e cuspiu um bocado de sangue. Disse. Zhao Feng chutou Kong Wanhao no abismo com um chute. Ah! Kong Wanhao gritou quando caiu no abismo. Irmão Zhao, você o matou. O rosto de Han Xiaoyuan se tornou pálido, pois ela não sabia o que fazer. O plano de Zhao Feng era primeiro se livrar de Kong Wanhao, que era mais fraco, para que eles pudessem se unir e lutar contra Lua Gao. Sua vontade é fraca e ele foi influenciado pela raposa, então precisamos cuidar dele primeiro. Zhao Feng não se sentia culpado. Kong Wanhao tinha um rosto de bebê puro e inocente, mas ele era extremamente esperto. Entrada do Palácio da Cordilheira Flutuante. Os 4 anciãos e o mestre do clã sentavam-se de pernas cruzadas. Veng. A porta verde subitamente se iluminou e uma figura rolou. Outra pessoa saiu. Tão rápido. O coração do mestre Haiyun acelerou, mas deixou escapar uma respiração quando ele viu quem era. Yuanhao. O ancião Shui exclamou enquanto olhava para o pálido rosto de Kong Wanhao. O primeiro ancião e companhia não sabiam o que fazer. A pessoa que foi expulsa era o discípulo do ancião Shui, Kong Wanhao, que tinha o corpo mutável. Yuanhao, como você saiu tão rapidamente? O ancião Shui disse profundamente. Foi Zhao Feng. Ele pegou todos os tesouros e atirou-me no abismo. O rosto de Kong Wanhao estava vermelho e ele com raiva. Ele ainda estava sendo afetado pela ilusão até agora e ele ainda não tinha se acalmado. Como ele ousa fazer isso? Este Zhao Feng ousou até mesmo atacar outros do mesmo clã. O ancião Shui estava furioso. O julgamento da Cordilheira Flutuante acontecia uma vez a cada 5 anos e cada discípulo tinha somente uma chance de participar. O talento de Kong Wanhao era grande e ele era ainda mais jovem do que Zhao Feng. Se fosse bem sucedido no julgamento, seu cultivo aumentaria a passos largos. No entanto, essa esperança foi destruída por alguém que tinha um corpo espiritual de nível baixo. Há um mal-entendido aqui. O primeiro ancião disse profundamente. Ele sabia que Zhao Feng parecia arrogante, mas ele era real e extremamente calmo. Aquele Zhao Feng treinou a palma do vento e trovão, o que significa que ele não é normal. Um sorriso apareceu no rosto do mestre Haiyun. Ouvindo isso, o ancião Shui, a avó Liu Yui e a mestre do clã balançaram a cabeça. Vou esperar até depois do julgamento para interrogá-lo. Primeiro ancião, entregarei isso à divisão de regulação, o que será justo. O ancião Shui respirou fundo enquanto suprimiu as rajadas de raiva em seu coração. Se não fosse pelo mestre de Zhao Feng ser o primeiro ancião, ele já teria explodido.
Veng, Gulu. A porta verde brilhou quando outra figura rolou. Tão rápido. Os 5 no reino espiritual verdadeiro estavam todos atordoados. Quanto tempo fazia desde que a última pessoa foi expulsa? Os anciãos se concentraram na figura e descobriram que era o discípulo do núcleo Luagao. O que aconteceu no julgamento para fazer com que mesmo um discípulo do núcleo fosse expulso? As expressões da mestre do clã e dos outros anciãos se tornaram solenes. Luagao, o que aconteceu para você sair tão cedo? A mestre do clã Lua Quebrada perguntou. Eles estavam todos familiarizados com Luagao, uma vez que este último era um discípulo do núcleo e um discípulo do ancião da divisão de regulação. No clã, o ancião de regulação tinha autoridade no mesmo nível que a mestre de clã e o primeiro ancião porque ele ou ela tinha o poder de matar e punir. Foi Zhao Feng. Ele queria manter todos os tesouros para si mesmo e chutou-me para baixo do abismo. Luagao disse com os dentes cerrados. Aconteceu do mesmo jeito que com Guanyao e ele ainda estava sob o feitiço da raposa ilusória. Zhao Feng novamente. Os 4 anciãos e a mestre do clã estavam cheios de choque e raiva. O julgamento da Cordilheira Flutuante não só mudou o destino dos discípulos que participaram, mas também pode mudar o destino do clã. E agora Zhao Feng tinha enviado um discípulo do núcleo e outro discípulo com um corpo mutável para fora na metade do tempo que leva um chá a ferver. Além disso, ele havia usado o mesmo método chutando-os para o abismo. Este Zhao Feng é tão mau. Os outros anciãos se entreolharam com raiva em seus olhos. Como você pode ser derrotado por Zhao Feng? O primeiro ancião pegou algo suspeito. A força de Luagao estava apenas abaixo de Yang Gan. Isto foi por causa da irmã Han. Luagao disse com raiva. O que isso tem a ver com Xiao Yuan? As sobrancelhas da mestre do clã se ergueram. Em seus olhos, Han Xiaoyuan era sempre uma criança obediente. Irmã Han ajudou aquele bastardo do Zhao Feng ou, este discípulo aqui não teria perdido. Luagao gritou enquanto seus 2 punhos apertavam firmemente. Como isso foi possível? As expressões dos 4 anciãos e da mestre do clã mudaram. Na verdade, a força de Han Xiaoyuan estava no mesmo nível que Beimoi e ela foi capaz de trocar movimentos com aqueles no 4º céu. Se ela se uniu com Zhao Feng, havia uma chance de derrotar Luagao. Mas por que Han Xiaoyuan se uniria com Zhao Feng? Poderia ser. A mestre do clã de repente se lembrou de como Zhao Feng tinha propositadamente perdido para Han Xiaoyuan no torneio da Cordilheira Flutuante e depois ligou-o com o que a irmã Yuan havia dito. A expressão da mestre do clã Lua Quebrada fez com que os outros se lembrassem do que tinha acontecido quando os dois lutaram. Este Zhao Feng até mesmo fez alguém tão pura e inocente como Xiaoyuan. O rosto da mestre do clã estava frio e ira apareceu em seu rosto santo. Ao mesmo tempo, os anciãos estavam sem palavras. Finalmente, chegaram a um acordo, temos de punir este Zhao Feng. Na estrada dourada escura. Peng. Zhao Feng enviou Luagao voando com um chute e enxugou o suor em sua testa. Este Luagao é realmente muito mais forte. Graças à irmã Han, fomos capazes de vencê-lo. Eles estão todos. Os olhos de Han Xiaoyuan ficaram vermelhos enquanto ela soluçava. Ela queria ajudar Zhao Feng antes, porque o último estava sendo intimidado. Mas agora, Luagao e Kong Yuanyao foram ambos chutados para o abismo.
Zhao Feng tinha um pouco de vergonha porque era sua falha que Han Xiaoyuan se tornou sua cúmplice. Está tudo bem, há uma estranha matriz aqui, para que quando alguém cair no abismo, eles não morrerão e serão enviados para fora. Zhao Feng garantiu. Com seu olho esquerdo, ele tinha total controle de seus arredores. Teng. A figura de Zhao Feng pulou no ar e aterrissou na frente do pavilhão novamente. O que você vai fazer? A raposa ilusória gritou de medo e raiva. O que vou fazer? É tudo por sua causa. Zhao Feng ignorou o ataque de energia mental e lançou o pé para frente. Bum! Depois de Kong Yuanyao e Lua Gao, Zhao Feng chutou outra besta para o abismo.